Mudar de assunto pra gente falar de Cruzeiro, que tá de olho na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje é contra o Bahia em Salvador, 8 da noite, com transmissão do Sport TV. Ainda vai ter Henrique Fernandes do jogo. Vamos tá nessa, vamos ver o que vai acontecer. Jogo bom, hein? Vamos botar o Roger Caseira resenha, porque ele tem as informações direto da Boa Terra. Olá, amigos. O Cruzeiro veio aqui a Salvador com a missão de terminar a rodada na vice-colocação do Campeonato Brasileiro. E hoje, o técnico Leonardo Jardim vai ter que mudar a equipe. Pelo menos uma modificação já é certa, porque Lucas Silva está fora de combate, está suspenso com o 3º cartão amarelo. É a mesma situação de Eduardo, só que no caso de Lucas Silva é mais dramático, porque ele vem sendo peça muito importante no meio de campo da equipe, uma das lideranças do grupo, e ficou em Minas Gerais, nem viajou junto com o elenco aqui a Salvador. Para o lugar de uma peça tão importante, o principal candidato é Matheus Henrique. Ele que no início da temporada era um dos líderes desse elenco, se machucou, se recuperou e agora está em busca de retomar o lugarzinho dele na equipe titular. Uma outra dúvida muito importante é sobre a participação de Caio Jorge já nos minutos iniciais. O Caio Jorge estava com a seleção brasileira, voltou a Belo Horizonte com uma pequena lesão muscular, mas participou do jogo contra o Galo e arrebentou, fez 2 gols, ajudou o time a se classificar para as semifinais, mas por conta de tudo isso, da viagem, do desgaste, pode ser que ele comece no banco de reservas hoje. Se isso acontecer, Gabigol é o substituto mais provável. Também tem uma possibilidade de estreia, e estreia importante. Arroio, recém-contratado, está relacionado para essa partida, está aqui em Salvador junto com os companheiros e pode fazer a estreia dele hoje com a camisa do Cruzeiro. Beleza, pessoal? Um abraço. Quero saber então, Henrique, será que vai ter Caio Jorge no time titular? Eu acho que vai. Se viajou, o KJ joga. Vamos ver o campinho? Bora. Preparado pelo Leonardo Jardim. Esse jogo é confronto-chave, né? De confronto direto. A linha de defesa a gente já conhece muito bem. Muita atenção ao Matheus Henrique, ganhando uma chance como volante, na posição que ele mais gosta. Lucas Silva tá suspenso, né? Isso, Caio Jorge aposta na frente da gente. Lembrando que o Arroio foi listado. Se ele entrar, pode ser que na ponta direita ou na ponta esquerda é uma opção a mais. Sobre o Matheus Henrique, o Mateuzinho entra no lugar do Lucas Silva suspenso, o Cruzeiro ganha o quê? Chance de ouro, né? Ganha um pouco mais de dinâmica no meio. O Lucas é mais passador, mas o Matheus tem mais infiltração, chega melhor à frente. Agora, o mais legal é ele que vinha jogando muito bem antes do Leonardo Jardim achar o time, ter a chance como volante. Ele vinha entrando, mas entrando às vezes na ponta, em outras posições, jogando um pedacinho do jogo só. Hoje ele vai para 90 minutos, quem sabe. Então pode aproveitar muito bem essa chance. E vai ter um bom duelo capilar, né? O bigode do Kaique contra a juba do Luciano. Que não tem juba, não né? tem. O cabelo é curtinho, né? Mas os dois melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro para mim. O Kaique é chovendo molhado, campeonato muito consistente, mas o Juba é uma arma do Bahia que muita gente subestima. Tem que ficar de olho. Fica todo mundo olhando para Everton Ribeiro, o William José, que é o centroavante. O Juba é um lateral que chega na frente, que cruza bem, que bate bem de fora da área. Então atenção a esse jogador, o Cruzeiro precisa marcá-lo bem para ganhar esse jogo e encostar na turma da frente de novo. Ah, já que você falou de encostar na turma da frente, tabela do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tá com 44 pontos, o Palmeiras tá com 46. Se o Cruzeiro vencer, assume a vice-liderança. O Palmeiras venceu o Inter no sábado, né, 4-1, e ontem o Flamengo ganhou do Juventude. Por isso, os confrontos diretos não foram tão bons pro Cruzeiro, precisa... Hoje à noite, o Cruzeiro visita o Bahia, vence o jogo 2-0, duelo duro, né? O Bahia, pela ordem, salvo engano, é Flamengo, Cruzeiro e Bahia como os melhores mandantes, não é isso? É. Então hoje pega um bom mandante, mas desfalcado de dois jogadores importantes, que são o Eric Puga e também o Ademir. Eu acho que o Caio Alexandre também não vai pro jogo, não. São 3 desfalques, não é isso? É. 3 desfalques. O Cruzeiro sem o Lucas Silva, mas de resto o time completo. Não, sem o Eduardo também, que está cumprindo mais um jogo daquela expulsão, né, contra o Vitória. Até fica aqui, da minha parte pelo menos, a curiosidade de ver o que o Leonardo Jardim vai fazer com relação ao jogador a jogar do lado do Romero, né? Eu acho que tem boas... Então, Thiago, eu fiquei pensando de quem sabe... Não foi feito ainda, né? De quem sabe o Christian ao lado do Romero e o Matheus Henrique na do Christian. Eu tô com esses enigmas aí na cabeça, mas eu não ficaria surpreso de o Wallace aparecer ao lado do Romero. Vejamos, é a única situação mesmo, HG, amigos, que o Cruzeiro tem para esse jogo contra a equipe do Bahia. Um jogo difícil, né? Esse jogo que no primeiro turno marcou para mim a primeira grande partida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro vence por 3-0 no Mineirão e ali o torcedor se depara, né?
esse time pode jogar isso tudo, né? E dali por diante, realmente, foi o jogo seguinte ao empate contra o São Paulo, né? Fora de casa. Mas a gente sabe, o Bahia é sempre um adversário difícil. Mas o Cruzeiro tem argumentos, e esses argumentos estão vindo do campo para ir a Salvador e pensar, sim, em mais uma vitória. Lembrando que o Cruzeiro é um time que vai fora de casa muito bem também, com vários jogos na temporada de invencibilidade fora de casa. Então a expectativa é boa, expectativa inclusive de que o Caio Jorge possa ser titular nesse jogo novamente, contando com o Matheus Pereira. A grande questão mesmo é o substituto do Lucas Silva. Naturalmente, o Jardim já usou muito na temporada o Eduardo, só que não tem o Eduardo nessa oportunidade, HG. Matheus olhando... Cara, então, eu tenho essa dúvida. Eu não acho que o Matheus Henrique, ele, desde que voltou da lesão, ou ele foi utilizado na do Christian, ou ele foi utilizado na do Wanderson. Ele nunca jogou ao lado ou do Lucas Romero, nem tampouco do Lucas Silva. Eu não sei, tá? Eu vou esperar mais um pouco para ver realmente o que o Jardim pretende fazer. Eu não ficaria surpreso, de repente, o Christian está ao lado do Romero e aí tem um pouco mais de liberdade. O Christian pisa na área e o Matheus Henrique na do Christian, mas vamos ver, HG. Ô, Valu, olhando só para a tabela de classificação, né? O Cruzeiro encontra com o Bahia, que é o 5º colocado. O Bahia tem 2 jogos a menos que é o Cruzeiro, mas é a importância do que pode ser uma pontuação de vitória do Cruzeiro. Muito. O Cruzeiro chegaria a 47 pontos, ficaria na 2ª colocação, atrás do Flamengo, que tem 50 pontos, e tomaria a 2ª posição, que hoje é do Palmeiras, com 46. Mas aí eu olho para a questão de Libertadores, que o primeiro objetivo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro foi falado pelo próprio Pedrinho aqui, né, com a gente, e pelo Pedro Júnior também falou aqui. O primeiro objetivo do Cruzeiro era retornar a Libertadores na próxima temporada. Ele abriria 11 pontos do Bahia, que é o 5º colocado. E a comissão técnica tem exatamente esse entendimento. Esse tipo de pensamento. Esse entendimento. É isso, é ter do tamanho do jogo de hoje. Da importância do que é o jogo hoje, Bahia e Cruzeiro, Cruzeiro e Bahia. É pensando no futuro do Cruzeiro para a competição continental. E ainda lembrando que o Cruzeiro tem a outra ala da Copa do Brasil, que é a semifinal da Copa do Brasil. Então fala aí, quanto é que vai ficar 2-0 Cruzeiro? 2-1 Cruzeiro. Quanto é que vai ficar 2-0 Cruzeiro? 1-1. Quanto é que vai ficar 2-0 Cruzeiro? Cruzeiro 2, Bahia 0. 2-0 Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro. Por falar em Brasileirão, o jogo do Cruzeiro nesta segunda-feira fechando a rodada 23, ganhando um contorno importante, porque Flamengo e Palmeiras venceram na rodada. Claro que, pelo menos penso eu, dentro do que pretende o técnico Leonardo Jardim, a briga do Cruzeiro segue sendo por uma vaga direta na Copa Libertadores de 2026. Pode vir com o título de uma Copa do Brasil? Sim, mas ainda tem 4 jogos, né? Até isso. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está bem. Por que eu falei de vitórias de Palmeiras e Flamengo? É que o Flamengo segue liderando, agora com 50 pontos. O Palmeiras, com um jogo a menos em relação ao Flamengo hoje, foi a 46, com a vitória sobre o Internacional. O Flamengo derrotou o Juventude. O Cruzeiro, no momento, é o 3º, mas pode reassumir a 2ª colocação em caso de vitória diante do Bahia, e é um confronto direto, porque o Bahia foi ultrapassado pelo Mirassol e hoje é o 5º colocado. Tem 36 pontos. Em relação ao Cruzeiro, inclusive, 2 jogos a menos. Então é confronto mais do que direto. O Bahia pressionado, porque foi eliminado das Copas, rodou na Copa Libertadores, na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Claro, foi campeão da Copa do Nordeste, mas vem pressionado para dar tudo aí agora na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro não pode pensar em derrota nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, com apito de Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, neste duelo na Fonte Nova, que não deve receber um público total. Deve ser aí uma capacidade média na Fonte Nova para esse Bahia e Cruzeiro. Então vamos acompanhar no fechamento da rodada. Estaremos com a narração do Gabriel, diretamente da Fonte Nova, e o torcedor do Cruzeiro também vai marcar presença. A preparação do Cruzeiro foi finalizada com um treinamento na Toca da Raposa 2, e o técnico Leonardo Jardim, ele só não tem mesmo o Lucas Silva suspenso, aí 3º cartão amarelo,
e o Eduardo suspenso por aquele julgamento no STJD. Fica a grande dúvida, quem joga no meio campo? Claro que acho que o Matheus Henrique, o Mateuzinho, sai na frente, mas aí vamos aguardar o que fará o técnico Leonardo Jardim. Todos os outros jogadores que atuaram no clássico diante do Atlético Mineiro, a vitória, a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, relacionados e à disposição, incluindo o Caio Jorge, que treinou também neste domingo, e o jogador aí tem tudo para iniciar a partida na Fonte Nova, principalmente pelo momento mágico que vive o Caio Jorge. Vamos acompanhar então, Cruzeiro chegando nesta noite a Salvador, ficando concentrado para o compromisso desta segunda-feira. Novidades entre os relacionados, devendo ficar por conta de Kenny Arroio e Cauã Moraes. Acho que o Rian Guilherme, apesar da suspensão do Lucas Silva, ainda não deve aparecer na lista. Tem o Japa também como opção, tem o Wallace, tem o próprio Murilo Hickman, o garoto aí do Sub-20. Então, o Cruzeiro já tem aí o setor com boas peças. Acho que o Rian Guilherme vai ter que brigar aí com o passar dos jogos pelo lugar. Mas o Kenny Arroio é opção ali para o ataque, pelo lado direito, inclusive, canhotinho. E o Cauã Moraes, o careca, porque ainda não temos o Fagner. Então, se precisar ali de uma ausência do William, tem o Cauã Moraes como opção para a lateral direita. É este o Cruzeiro, então, em jogo importante. O foco agora é total no Campeonato Brasileiro e este duelo, confronto direto diante do Bahia, é mais do que importante para as pretensões do time estrelado. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.